Deixa eu dar o exemplo do processo de SNOP. Se você não sabe o que é um processo de SNOP, Sales and Operations Planning é um processo que, que deixa eu falar. Criaram isso aqui porque isso aqui, ó, o PPCP não estava funcionando direito, tá? O do PPCP não estava funcionando direito. Então, o planejamento não estava funcionando direito. Aí foi alguém lá e criou o SNOP. E aí toda empresa tenta implementar um SNOP para ter visibilidade de médio prazo e tudo mais. Esse é o resumo aqui, mas essa é a parte crítica disso. Esquece isso, não fale isso, não leve isso adiante, tá? Porque você precisa vender aí o processo de SNOP como algo super positivo, e é super positivo, mas não é ele que resolve os seus problemas, tá? E aí, uma outra curiosidade, tá, do processo de SNOP. Eu estava conversando com uma pessoa no direct, eu respondo todas as perguntas no direct do Instagram, tá? Para você saber. Então eu estava conversando, uma pessoa está implementando um SNOP em uma operação super diferente, muito diferente do normal. E aí o que ela falou: "Ah, eu mando o número do SNOP por e-mail, e aí as pessoas não as outras áreas não estão seguindo o número". Esse é o ponto crítico do SNOP. É o maior problema, criar um número macro de médio prazo, e aí no dia a dia ninguém segue esse número. Então, é o mais crítico. Por isso que trabalhar ali o SNOP desconectado é ruim, é ruim. E eu acredito muito mais nisso aqui, tá? Planejamento, programação e controle de produção, porque isso aqui já nasce junto e não nasce como um processo separado, que é o caso do SNOP. E aí alguém foi lá e criou o SNOI em algum momento, tá? SNOI não existia. É uma criação de talvez de 5, 6 anos atrás. Não sei nem a data, mas não existia. O que que é o SNOI? Sales and Operations Execution. Então, é a execução do SNOP, sabe? E o PPCP já resolve tudo isso. Mas eu não quero entrar nessa discussão aqui. Eu me empolgo quando eu falo sobre isso, porque é, você não resolve as coisas com uma sigla, você resolve com o conhecimento dos conceitos, ó a conexão com o que eu estou falando aqui, eu nem tinha pensado nisso, mas você resolve com o conhecimento dos conceitos, e aí você entende o que é médio prazo, o que é curto prazo, quando você usa uma granularidade, quando você usa outra, por que você usa uma, por que você usa outra. Então, esse é o conceito. E aí você não precisa saber sobre SNOP, porque as coisas se conectam e eu vou te mostrar como tudo se conecta aqui. Como que o SNOP trabalha? Como que o SNOP trabalha? Eu vou fazer um intervalo aqui, ó, só para lembrar de uma coisa que eu falei lá no começo da aula. Eu desafio você a assistir até o final. Já tem pessoas comentando, tá? Você vai olhar os comentários aí de algumas aulas, já tem gente comentando, eu assisti até o final. Então, coloca lá, eu assisti até o final. O fato de você fazer isso já vai te transformar num profissional diferenciado. Então, reserva um tempo e assiste até o final o que eu estou falando aqui. Assiste mesmo, tá? Assiste. Queria eu ter esse conteúdo assim, desse jeito, de forma mais clara, mais transparente, mais direta. Eu queria ter acesso a esse conteúdo, ter tido acesso a esse conteúdo 22 anos atrás. Isso ia facilitar demais a minha vida. Então, um exemplo do processo de SNOP, tá? Eu me empolguei aqui falando sobre assistir até o final. Eu assistiria todas as aulas, tá? Devoraria as aulas aqui, anotaria, faria pergunta, mandaria no direct, eu ia me incomodar demais, tá? Se eu fosse um profissional da área. E é um processo de SNOP. Como que horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade da análise se conectam ao processo de SNOP? Primeiro ponto, horizonte do tempo. A SNOP avalia um horizonte de tempo maior e isso facilita a tomada de decisão. Perfeito? Então você vai olhar lá para frente, você vai olhar o que vai acontecer nos próximos 12 meses, nos próximos 18 meses, 5 anos, talvez, dependendo do tipo de operação. Então está olhando um horizonte de tempo maior. E aí você olha a flexibilidade ou a dinâmica do horizonte de tempo. Então, o horizonte de tempo é um fator do SNOP. Outro fator é a granularidade do tempo. A granularidade, no caso do SNOP, ela é menor, ou seja, quando você está fazendo um sequenciamento de produção, você talvez use a granularidade hora, dependendo do tipo de operação que você tem. Então é mais granular, a granularidade é maior. Granularidade hora, ou turno, ou dia, quando você está ali no dia a dia fazendo o sequenciamento da produção. No caso do SNOP, a granularidade ela é menor. Você tem
você tem menos períodos para analisar, período de tempo. Normalmente no SNOP você fecha os períodos em meses e, dependendo da dinâmica, você abre alguns períodos em semanas, mas você nunca avalia o dia no processo de SNOP, tá? E isso facilita a tomada de decisão e acelera aí a tomada de decisão. E aí um outro ponto, granularidade da análise, que é um terceiro ponto. Ah, qual que é a diferença do SNOP? O SNOP tem uma granularidade de análise de dados, né, menor, que de novo, isso facilita a tomada de decisão. Você não consegue, por exemplo, pegar esse quadro aqui, ó, que tem um horizonte de tempo, você não consegue estar aqui em janeiro olhando todos os itens, o que vai acontecer com todos os itens em dezembro. Não, você consolida isso. Você consolida isso por grupo de itens, você consolida isso por família de produto, você consolida isso de alguma forma, ou você consolida isso por unidade de produção, por célula de produção, você consolida da forma mais inteligente possível, e aí você tem um grupo de dados menor, e isso facilita a tomada de decisão. Claro que não é tão simples assim, porque dependendo da decisão que você toma, com esse grupo de dados menor, você pode estar tomando uma decisão errada, tá? Então, não é tão simples quanto parece. É importante você ter isso em mente também, entender que não é tão simples assim e saber quando você aplica uma granularidade da análise menor ou maior. Isso é a arte, tá? Fazer isso direito é arte. E saber como você consolida também é fantástico o resultado que você obtém quando você faz isso direito. Então, aqui é um exemplo só de como os três conceitos, horizonte do tempo, granularidade do tempo e granularidade da análise, resumem aqui o que é o SNOP. E aí vale para tudo, tá? No planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento.